Bom, turma, dando início a mais um episódio do nosso novo projeto Oduscast, aqui na Odus Contabilidade. Hoje a gente trouxe uma convidada que eu acho que ela é muito conhecida no ramo de moda, para quem está começando aqui em São Luís e até de fora. E para alguns outros empreendedores ela não é, mas ela tem uma história muito bacana que a gente vai começar a costurar aqui um pouquinho para entender como começou essas ideias. Mas eu queria apresentar para vocês Marci Salemi, que Oi, ela gente. acreditem se quiser, apesar de grande currículo, eu vou falar aqui de gestão. Ela é enfermeira por formação, com pós-graduação em enfermagem do trabalho, mas acho que foi na gestão de empresas, gestão de pessoas, estratégica de marketing, que ela se encontrou. Então, ela está fazendo hoje, inclusive, mestrado em direção de recursos humanos, é PNL, personal stylist e, nas horas vagas, blogueira. Blogueira nas horas vagas, é isso aí. Gente, muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Olhem que cenário, eu tô apaixonada por essas luzes de LED aqui, eu fico enlouquecida, mas está tudo muito lindo. Obrigada mesmo pelo convite. Diretora do grupo Cereja e Flor, que é um e-commerce de referência aqui no Maranhão, especializado em moda feminina, né? Óculos de sol também, mentora de negócios digitais e infoprodutora. Tem cursos com mais de 1.000 alunas inscritas na sua comunidade. E aí, Marc, assim, queria te agradecer por ter vindo topar esse desafio com a gente, esse novo projeto, que a gente acha que é isso que engaja, que traz os nossos clientes para perto. São histórias reais de pequenos empreendedores que começaram, estão começando, que enfrentaram, estão enfrentando e ainda vão enfrentar outros desafios, que acho que essa troca de ideias do que passaram é legal para as pessoas entenderem que é normal tudo que as pessoas vão passar quando decidem empreender, que realmente é matar um leão por dia. Eu digo que não é nem um leão, acho que é uma manada de leões por dia. E dividir um pouco dos problemas que são comuns, que muita gente vai passar, e entender como é que surgiu essa ideia de se tornar empreendedora, por que também o mercado de moda, como foi do nada, porque você antes era CLT, né? Você era funcionária, não começou empreendendo, ao contrário do nosso primeiro podcast que a gente fez, que foi com os meninos da Reves, que inclusive nos patrocinaram. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ricardo. Eles já começaram a vida como empreendedores, né? Eles sempre tiveram vários pequenos negocinhos, foram dando errado, foram dando certo, mas depois eles acharam um negócio que deu certo, se encontraram. Mas você não, você começou como CLT, funcionária, e no meio do caminho decidiu mudar. Exatamente. Como você falou, eu sou enfermeira de profissão, e mais ou menos no 5º período da faculdade, eu já sabia que eu não me identificava com aquilo ali. Eu passava mal quando eu via sangue, eu falei, eita, esse negócio aqui vai... A área da saúde passando mal com sangue. Vai dar ruim. Mas aí, eu sempre achei também muito um absurdo você ter que decidir com 17 anos o que você vai fazer por toda a sua vida, né? Então, eu fui nessa. Fiz a enfermagem na Universidade Estadual do Maranhão. E quando foi no 5º período, eu tive a disciplina de enfermagem do trabalho e vi que dentro da enfermagem eu ia ter uma área ali que eu me identificava mais, e por isso eu continuei o curso. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na área de enfermagem do trabalho, e foi quando despertou mais essa vocação, na verdade, do empreendedorismo, porque eu sou filha de libanês, então essa questão de negócios está muito na veia. E querendo ou não, a parte de segurança ali do trabalho é um pouco mais de gestão, né? Sim, não é tanto saúde, é mais gestão ali da saúde. Não é tanto a assistência, né? Então, é essa parte mais. Então, trabalhar na saúde do trabalhador abriu muito essa visão para mim de gestão. E eu era muito feliz no meu trabalho, e a minha tomada de decisão para começar a empreender aconteceu em 2016, que eu era satisfeita com o meu trabalho, satisfeita com o que eu ganhava, mas eu buscava um pouco de liberdade, não é nem liberdade, é flexibilidade financeira. Porque você que é empresário, você sabe que a gente, assim, as pessoas, elas têm meio que um conto de fadas, elas fantasiam o empreendedorismo, acham que quando você vira empresário, quando você vira empreendedor, que você vai poder fazer o que você quiser, quando você quiser. E, na verdade, tu pode fazer, mas as consequências que tu vai colher se tu não tiver disciplina, se tu não fizer as coisas do jeito que tem que ser, são muito graves. Ainda mais o pequeno, né? O pequeno a gente sabe que a gente, na verdade, fica refém do trabalho. Não é o correto, é o que a gente tenta difundir aqui para os nossos clientes, que está errado.
Não é para a gente ser refém, a gente precisa trabalhar bastante para colher frutos, mas a gente não pode ser refém do trabalho. Mas eu até brinco aqui para os funcionários, quando ele fala, mas tu é chefe, tu tem horário flexível. Mas eu tenho 300 clientes que são 300 chefes que eu tenho que responder, que me cobram, às vezes me cobram mais do que um chefe. Né? Então, a vida do empresário não é só glamour, né? E eu até brinco também, que quanto maior risco, maior retorno. Então, quanto mais o cara se joga de cabeça, ele sabe que tem riscos, maior vai ser o retorno dele. Uma hora ele vai colher. Mas aí tu sempre teve essa veia de querer empreender, de querer enveredar para o ramo de gestão. Mas começou, como todo mundo tem que pagar as contas, começou a trabalhar, primeiro emprego. Exatamente. E aí, quando foi em 2016, eu estava no meu quarto e eu olhei para o teto e falei assim, eu quero ter uma loja. E na época eu escolhi o segmento de moda porque eu sentia a necessidade de comprar t-shirts para trabalhar, camisetas. E eu procurava na internet, não achava, não tinha tempo de ir comprar em algum outro lugar, devido ao meu trabalho, que demandava muito meu tempo. E aí eu falei assim, eu quero começar a empreender e eu quero vender t-shirts, que era a minha necessidade na época, e a minha loja vai se chamar Cereja e Flor. Eu sempre fui muito antenada com esse negócio de internet, e na época o Instagram, ele tinha recém começado, tinha poucos anos que não tinha esse boom. Então eu falei assim, já que eu não consigo abrir minha loja hoje, eu vou criar o domínio dela. E aí eu criei o @ da Cereja e Flor, que é um @ super simples, não tem ponto, não tem underline, não tem nada, é Cereja e Flor. Se eu tivesse começado quando eu abri a loja, eu não conseguiria esse domínio com certeza. Eu fiz o dever de casa, eu fui lá no perfil da Cereja e Flor, depois o nosso editor vai colocar aqui o @ Cereja e Flor, @ Marcha Saleme também. Desci lá, na verdade subi, né? Rolei a barra, 1000 e tantas publicações, porque eu fui lá desde o início para ver qual foi a primeira postagem. Aí eu vi lá 2016 mais ou menos, e era voltado só para realmente confecção, né? Isso. Roupas Mas em algum momento também você virou até a pegada para óculos e tal, depois a gente fala um pouquinho disso. Exato, mas só a primeira postagem não foi em 2016, eu abri a loja em 2018, mas o Instagram com o @ eu já deixei lá bonitinho, criadinho, quietinho. Mas a gente começou a publicar e inaugurou a loja em 2018. Inaugurou em 2018, então foi 2 anos só projetando? Não, projetando não, 2 anos ele lá, o sonho engavetadinho, mas estava lá o meu @ o meu domínio. Sabia que uma hora ia acontecer. E já sabia do boom que o Instagram ia ter. Em 2 anos eu já conseguia ter essa visão. E eu sabia que em 2 anos eu não conseguiria aquele domínio fácil, rápido e simples que você consegue falar no elevador para uma pessoa e a pessoa consegue gravar. Então tu pegaste o desejo que tu tinhas de empreender desde cedo, desde faculdade ali, mais a tua necessidade de consumo, de um perfil definido ali que te atendia, que tu não conseguia achar fácil, e veio a ideia, não, eu vou abrir a loja, mas eu tive a ideia em 2016, fiquei 2 anos ali embrionária, e aí em 2018 tu falou, agora é hora de começar. Teve alguma coisa assim que aconteceu, agora vai ou nunca vai? O que aconteceu foi engraçado, eu estava em São Paulo para um benchmarking, e no dia do benchmarking, era um benchmarking na Natura que eu ia fazer. Para quem não sabe, benchmarking é quando você visita uma empresa para você conhecer o modelo de negócio dessa empresa, para você saber o que aquela empresa faz de bom, para você também aplicar no seu negócio. E é até interessante porque aí entra muito essa questão de não ter medo de concorrência. As grandes empresas fazem benchmark. Eles abrem o mercado para você. Eles viram estudo de caso, né? Nas faculdades Exatamente. A gente estuda o caso, então isso é benchmark. E até eu falo até para alguns clientes, no mercado local você pode fazer benchmark. O teu concorrente não precisa ser teu inimigo, ele pode ser um parceiro, ele pode dividir com você. E, às vezes vocês até podem fazer uma fusão, um determinado negócio que vocês podem tocar juntos. Então a gente tem muito dessa ideia aqui. A gente, até no mercado de trabalho também isso vale a pena, porque não adianta te chegar teu parceiro como um concorrente, porque se você quiser ser promovido também, você precisa ter um sucessor. Então, difundir conhecimento é o melhor caminho sempre, seja no ramo dos negócios ou no mercado de trabalho. E eu acredito muito que é o relacionamento, o networking que faz realmente a gente crescer numa proporção assim saudável, que você consegue abranger mais pessoas de forma mais sólida. Relacionamento e networking é absolutamente tudo. Aí você foi fazer esse benchmark. E aí eu fui fazer o benchmarking na Natura. E a gestora da Natura ficou doente em 2018. Aí ela adoeceu e cancelou em cima da hora. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer aqui em São Paulo? Tenho 2 dias ainda por aqui. Se eu sair para a rua, eu vou gastar tudo que eu tenho. E aí foi a hora que eu pensei. Eu falei assim, caramba, então eu vou começar esse projeto. E aí eu só mandei, isso era à noite, mandei um WhatsApp pro meu namorado, mandei um WhatsApp para minha mãe, perguntei para ele o que eles achavam. Meu namorado, ele é economista e administrador, ele já foi logo falando, e o cartão, e a taxa de cartão, e ele já foi mais pro lado
de finanças mesmo. Eu falei, calma, deixa eu começar a comprar. Eu sou igual, não vou mentir. Eu falei, o sonho eu acho muito legal, mas bora botar no papel, vamos ver quanto você precisa. Exatamente, ele foi bem nessa pegada. Aí eu falei, não, calma, eu vou ver tudo isso, mas deixa eu aproveitar que eu já estou aqui em São Paulo e iniciar e startar. Então, foi com um cancelamento de um encontro que eu estava ociosa em São Paulo, e você sabe que em São Paulo você faz tudo, você encontra tudo, se você ficar lá, você faz o que você quiser, né? Aí eu falei assim, cara, então ao invés de gastar, eu vou pegar aqui e vou começar. Aí fui para o Bom Retiro. Para quem não sabe, o Bom Retiro e o Brás são 2 polos de moda que tem em São Paulo, atacadista. E aí eu fui lá e fiz a festa, e comprei um total de R$ 1.537 de blusinhas, que na época era exclusivamente t-shirt. Aí eu voltei para São Luís e vendi tudo em 15 dias. Nossa, vendeu o estoque todo em 15 dias. Foi a primeira a postar no Instagram, começou a fazer no Instagram, divulgação? Na verdade, eu fiz a publicação, fiz as postagens no Instagram, mas eu vendi a grande maioria no meu trabalho. Vendi tudo assim, pá, tudo na notinha, tudo fiado, vale ressaltar. O bom é que não tem taxa de cartão, né? Mas, para receber depois... mas daí, se fosse, tipo, se eu não tivesse na empresa para receber, pode ter certeza que o calote eu sei, tu trabalha, calote eu não vou ter. Exatamente. Aí vendeu tudo em 15 dias. Vendi tudo em 15 dias, e aí acabou o produto, tinha demanda, e eu falei, e agora que eu não estou indo para São Paulo de novo? Aí eu liguei. Vendeu do preço certo para poder reinvestir, tirar alguma coisa? Ou dessa primeira venda não tirou nada? Não. Gente, eu era completamente amadora. Eu fui assim no impulso. Mas foi legal, porque tudo isso nos tornou quem nós somos hoje. Talvez se eu não tivesse começado, a gente não estava nem aqui hoje contando essa história. O Felipe costuma sempre falar uma coisa, né? Que, inclusive, acho que tem um vídeo no nosso Instagram que ele fala disso. Que ser empresário é muito engraçado, né? Basta você ter uma ideia e começar no dia seguinte. Basta querer começar. Para você ser médico, enfermeiro, você estuda 4, 5, 6 anos, pós-graduação, para poder virar especialista naquilo e começar a trabalhar. Empresário não, você tem uma ideia, você não precisa saber nada, você começa, você vai na cara, quase na garra. Às vezes dá muito certo, às vezes, a grande maioria das vezes, pode dar errado, né? Infelizmente, os dados que a gente tem aqui no Brasil, eu acho que 70% das pequenas e médias empresas fecham antes dos 3 anos. É por isso, a ideia é boa, o cara vai, mas ele não tem muitas noções e às vezes ele também é pouco cabeça dura de querer buscar ajuda, né? De querer se profissionalizar. Exatamente. Mas, na tua pegada, já me disseste que precificação foi um problema, né? Foi um problema. Comprou, vendeu 15 dias, foi sucesso. Venda, eu acho que não era problema para essa menina. Não, e detalhe, Gogó né? tinha. Como eu vendi tudo fiado, em 15 dias, eu não tinha nem o produto e nem o dinheiro. E para receber ainda foi parcelado, provavelmente. Não. Vendeu fiado, mas era para pagar pelo menos de uma vez só. Aí o sangue libanês falou mais alto. Falei assim, não, tá bom, você quer comprar na notinha, a gente vende na notinha, mas o pagamento é integral. Aí quando recebeu tudo, começou a entrar dinheiro no caixa, teve que reinvestir. Na verdade, eu comecei a reinvestir antes de entrar o dinheiro no caixa, porque acabou o dinheiro. Cartão de crédito chorou, pessoal? Não, e assim, eu não tinha nem como ir para São Paulo para comprar, porque eu trabalhava, eu era CLT, eu tinha todo um compromisso para seguir. Aí eu liguei para minha mãe, falei, mãe, eu vou pagar a sua passagem, vou fazer tudo, a senhora vai para São Paulo e faz essa segunda compra para mim, porque eu não sabia nada, eu não sabia onde eram os polos de moda, foi uma coisa assim muito no impulso, mas deu certo, minha mãe foi, e foi quando as coisas começaram a acontecer, e aí foi quando eu comecei a ver, eu falei, eita, essa conta aqui não tá fechando, o dinheiro que tá saindo, ele não tá voltando do jeito que eu tô esperando, então foi aonde eu falei, para pensar, para analisar o que estava errando. Dessas primeiras vendas, tu chegaste a tirar alguma coisa para ti? Prolabore, distribuição de lucros, ou tudo que entrava tu reinvestia? Eu não sabia nem o que era não sabia nem separar. Prolabore, exatamente. Mas você juntava as contas todas, pessoa física, pessoa jurídica, ou tu já tinha pelo menos isso separado? Não, eu já tinha separado. Tinha a conta da empresa, desde sempre era uma conta específica e tinha a minha conta pessoal. Então você sabia que tudo que estava entrando ali era da empresa e as despesas também separadas. Que o lucro era já começou melhor empresa, do que, eu já sabia. Já começou melhor do que acho que 90% dos empresários. Começou pelo menos com as coisas separadas, né? Ele sabia exatamente o que era da empresa e o que era dele. Mas como você também não dependia da loja ainda, estava começando, era um projeto, estava apostando aquilo ali, você conseguiu reinvestir boa parte do que estava entrando. Né? Eu acho que o grande lance foi esse, Zé, era eu não depender da loja. E a gente sabe, hoje, eu sempre converso muito com as minhas alunas, eu entendo e sei que muita gente precisa mexer no dinheiro da loja. E essa questão financeira, quando você não tem
uma condição, quando você não tem um emprego, quando isso não deve ser empecilho. Eu sempre falo que filho, dívida, isso nunca deve ser empecilho para você não deixar de fazer alguma coisa. Pelo contrário, é para você mudar, para você fazer. É melhor você ganhar pouco do que você não ganhar nada. Aqui, quando a gente costuma fazer alguns projetos de planejamento para empresas que estão começando, ou empresas até que já começaram, estão no início, eu sempre gosto de tratar de um orçamento a longo prazo, pelo menos o próximo ano. Vamos projetar quanto é que você espera de faturamento, mês a mês. A gente sabe que tem as sazonalidades, né? Tem mês que eu vendo mais, tem mês que eu vendo menos. E assim, despesa fixa a gente já sabe o que é: aluguel, energia, funcionário, que doer, se eu não vender nada, eu vou ter que pagar eles. Exatamente. Então a gente já considera essas sazonalidades. E assim, quando o empresário não depende do empreendimento assim, para sobreviver, né, ele consegue ter um prolabore mais justo e consegue fazer com que a empresa tenha saúde financeira, tenha caixa, né? Porque nos períodos de baixa, ele não tem um prolabore alto para ter que sustentar do empresário, porque às vezes o empresário engorda a pessoa física e emagrece a pessoa jurídica porque ele tem um padrão de vida alto que quer que a empresa custeie aquilo. E acaba dizendo que a empresa não é lucrativa. E na verdade a empresa é, só que ela não dá o lucro todo que ele espera para manter o padrão dele. Exatamente. Então assim, eu sempre gosto de sugerir que a gente mantenha um prolabore que seja condizente com a estrutura da empresa, né? E claro que a maioria das vezes o empresário já tem um padrão de vida, a empresa está passando por crise, eu falo, uma das situações que eu tento fazer com o empresário é que ele diminua o padrão de vida dele, mas às vezes é necessário. Mas eu tento ao máximo não fazer isso, mas em contrapartida a gente tem que mostrar quanto que a empresa tem que faturar para custear toda aquela operação dela e mais o prolabore do empresário. Assim, e é sempre bom o cara ter em mente que a empresa vive de lucro, né? E distribuição de lucros eu acho muito melhor do que prolabore. Prolabore é como se fosse o salário. Você vive com o seu saláriozinho fixo ali e ao final de um ciclo de 12 meses, você pode fazer uma distribuição de lucros e às vezes você vai levar 4, 5, 6 vezes aquele prolabore e não passou dificuldade o ano todo, mesmo nos meses de baixa da empresa. Mas aí tu falaste uma coisa interessante, que o grande X da questão é que você não dependia da empresa para começar. Exatamente. Então, o primeiro período ali de maturação da empresa, você conseguiu reinvestir quase tudo que entrava. Entrou, reinvestia, vendia e foi investindo, foi crescendo. E qual foi o momento assim que teve a virada de chave? Eu sou CLT e agora eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou deixar de ser CLT, vou pedir demissão e viver exclusivamente da empresa, porque agora a empresa vai ter que me sustentar. Exatamente. Essa minha mudança... partiu... Eu trabalhava em uma empresa, eu fazia o gerenciamento de 3 áreas, e aí o meu chefe me chamou e disse que eu precisaria mudar para um outro segmento, para um outro setor. E aí foi o momento em que me deu aquela pontada de, poxa, já que é para mudar, que era um segmento assim, bem diferente do que eu já atuava, falei, por que não mudar para o meu negócio? Aí foi quando a minha sede de flexibilidade financeira falou muito alto. Eu sou aquariana, então assim, eu sou muito, muito livre. E foi quando eu comecei o kite também. Eu pratico kitesurf e eu via... Ela tem tempo para praticar esportes. E aí eu fazia kitesurf e eu estava começando e tipo assim... o kite, gente, para quem não sabe, a gente precisa a gente tem um período específico do ano que a gente consegue velejar. E aí, tipo, eu tava terça-feira no trabalho e o povo, vamos velejar. E eu, gente do céu, como assim esse povo tá velejando dia de terça-feira, né? Como assim? O que eles fazem da vida? Onde vivem? O que fazem? Vida? Aí foi quando eu fui, inclusive o kitesurf, ele foi um dos grandes pilares para fazer eu ter a tomada de decisão para mudar, para ter essa flexibilidade de horário. Nunca foi uma questão de liberdade somente financeira. De querer acordar tarde, não era. Nunca foi uma questão muito disso. Foi muito de você poder viajar sem necessariamente ser um feriado, porque, de fato, o empresário, ele consegue ter essa flexibilidade de horário. Mas se você não tiver o pé no chão, em menos de um ano sua empresa não vai segurar. Às vezes a gente tem que fazer concessões, né? Porque assim, o cara fala, eu posso viajar com a câmera? Posso, mas eu não posso me ausentar muito tempo da empresa. Porque senão como é que o meu negócio anda? Assim, ainda mais o pequeno depende muito ali de decisões estratégicas do empresário. Né? Então a gente acaba não tendo férias, mas posso parcelar essas minhas férias ao longo de 12 meses aí se eu quiser tirar 3 dias todo mês. Mas assim, 3 dias no celular, né? Exatamente. E a grande vantagem é essa, como os negócios hoje eles são muito atrelados ao digital, aonde quer que eu vá, eu estou trabalhando. Então, domingo eu estou trabalhando, se eu estou viajando, eu estou trabalhando. Então, essa flexibilidade mesmo que mais me atraiu. E aí foi quando a empresa era nova, eu tinha 3 meses de empresa, e aí foi quando eu comecei a depender 100%
da Cereja de Flor. Ainda em 2018, com 3 meses, eu falei, já vou pegar o beco. Vou me dedicar diretamente para o meu negócio. Só que estudar, realmente entender sobre o mercado, sempre foi uma coisa assim que fez muito parte do meu diferencial. Eu sou enfermeira, então eu fui para São Paulo, fiz um curso de personal stylist, aí eu fui começar a me especializar em marketing, começar a estudar sobre comércio como um todo, sobre mercado, para que eu pudesse, de fato, começar com os... Estava bem no início de marketing digital ali, Exato. todo mundo ainda entendendo como é que era link patrocinado de Instagram, impulsionamento. Isso daí era início de 2019. Então, logo eu comecei a fazer. Se tem uma coisa assim que eu não tenho dó de investir em conhecimento, e isso fez toda a diferença no meu negócio. E aí foi quando eu comecei a estudar. Mas o que aconteceu? Quando eu saí da minha empresa, os meus clientes ficaram na empresa, porque aí as minhas clientes da empresa queriam continuar comprando na Cereja de Flor, mas elas queriam o quê? Comprar na notinha. E aí eu não estava mais na empresa para receber. Aí foi a hora que eu falei assim, não, peraí, agora não tem mais, agora é no cartão. E aí o que aconteceu? A minha empresa ela teve uma queda de faturamento, porque eu tinha muitos clientes na empresa que eu trabalhava. E como eu não me posicionei desde o início, e eu sempre falo, gente, se você estiver começando o negócio, se você não entra nessa onda de vender em notinha, porque isso daí é uma coisa que você vai conseguir vender até o ponto que você dizer não. Quando você dizer não para a pessoa comprar só no cartão, a pessoa não vai comprar mais de você. E outra, faturamento não quer dizer nada. Porque nada adianta você vender na notinha para receber com 2, 3 meses, porque assim, capital de giro tu vai ter que custear, juros de banco é caro, tu vai ter que tirar do bolso. Você vai ter que ter um alto capital de giro, porque você vende muito por mês, mas enquanto a partida você demora 2 meses para receber. Exatamente. E no segmento da moda, quando as pessoas vão começar a abrir, principalmente no segmento online, tem muito disso. As pessoas elas confundem muito e normalmente as pessoas que pedem para comprar e são assim, gente, sempre vai vir assim os amigos próximos ou a família pedir para você dar um desconto, para você fazer mais barato e tudo mais. E essa mesma pessoa que está te pedindo desconto, que está pedindo para comprar com você de forma diferenciada, para pagar de forma parcelada sem ser no cartão, é a mesma pessoa que vai no shopping e compra à vista, e compra no cartão e faz todos os outros compromissos dela no cartão e não tem problema nenhum. E esse é um outro ponto que assim, muito empresário está começando, não sabe diferenciar o capital de giro. Mas o que diabo é o capital de giro? Mas o exemplo prático é esse. Você tem que comprar à vista do seu fornecedor. Aí você vai vender, você demora, sei lá, 15, 20 dias para vender, você já pagou à vista 20 dias atrás. Você vende, vai demorar mais 30 dias para receber, então você fez a conta aí, 30 dias para receber, 20 dias que eu demorei para vender, são 50 dias que eu preciso custear a minha operação, porque daqui a 20 dias eu já vou ter vendido tudo e eu vou ter que comprar de novo, não recebi nada. Então o capital de giro é isso, é o tempo que você precisa para custear a tua operação até você começar a receber dinheiro pela venda que você fez. Exatamente. E não tem problema nenhum. Uma das maiores objeções que a gente tem que começar a desenvolver e ter habilidade para sanar essa objeção é quando você fala para a pessoa, olha, eu não tenho condição de dar o desconto que você está me pedindo. E você pode falar, não tem problema nenhum, até porque eu estou começando, eu preciso pagar o meu fornecedor, é com esse dinheiro que eu vou. Porque não adianta, eu sempre falo muito para as pessoas, até para você começar, você tem que estipular o teu capital para você iniciar. Porque como é que você vai começar uma coisa nova investindo muito e sem saber qual que vai ser aquele retorno? Porque no início, quando a pessoa começa completamente sem assessoria, como eu comecei, a tendência é você aprender com o erro. E hoje a gente tem muitas possibilidades de assessoria, de não cometer os erros que as outras pessoas cometeram. Então, quando eu comecei a parar de centralizar tudo em mim, que eu comecei a realmente a entender que a minha empresa não ia crescer se eu não tivesse uma assessoria contábil, quando eu comecei... Aí está a Odus Contabilidade. Exatamente. Quando eu comecei a entender que a minha empresa não iria crescer se eu não tivesse uma noção estratégica de vendas, porque a gente tem os períodos sazonais, a gente tem. Mas e aí, você vai vender só nesses períodos sazonais? Quando você não está no seu período, são períodos já estratégicos de venda, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, você tem que entender o que você pode fazer e quais são as ações para você vender o ano todo. E a gente sabe assim, toda vez que a gente
projeta um orçamento, claro que nesses meses que são os meses que a meta de faturamento é lá em cima, mas os meses que não tem, a gente tem que dar um jeito de vender, pelo menos para atingir o ponto de equilíbrio ali, para ficar no 0 a 0, pagar as contas e não sair no prejuízo. E assim, é muito interessante quando tu fala de buscar assessoria, porque eu sempre gosto de falar assim, que cada macaco no seu galho, né? Quando você está doente, você procura médico. Quando você está com dor de dente, você vai no dentista. Quando você quer fazer um projeto na sua casa, procura um engenheiro, um arquiteto. Aí o empresário acha sempre que é o super-homem. Não, eu tenho uma dificuldade, eu vou resolver sozinho, eu vou dar um jeito, eu vou vir uma ideia mirabolante. Às vezes dá certo, porque assim, ele entende melhor do negócio dele do que ninguém. E hoje tem muitas ferramentas também de cursos que você buscou, YouTube, mas às vezes vale a pena você ter uma visão de fora. Alguém para te olhar, vamos definir junto aqui a estratégia, porque o teu trabalho, já que você está tendo consciência que as coisas estão rodando lá embaixo na operação, teu trabalho vai ser buscar a estratégia, vender. Então faz um orçamento, define qual é a tua média de faturamento, as contas vão acontecer, fornecedor eu vou ter que pagar, isso naturalmente, só que isso não te cresce. Você vai focar só em crescimento, você vai focar em vender, que é o que paga as contas da empresa, né? Eu acho que um dos pilares é venda, a gente tem que vender, tem que garantir o faturamento e o resto a gente faz acontecer. A gente vai atrás de economia, diminuir custo, melhorar com o fornecedor, estratégia de marketing, mas se eu não vender, não adianta. Então assim, você tem que ter pelo menos o norte, eu tenho que vender quanto esse mês. Ponto. Porque se você começar o mês eu vendi 20 mil, tá ótimo, tá na média, mas vai que a minha necessidade era vender 25 mil para aquele mês para pagar as contas. Por causa de 5 mil eu não bati a meta. E às vezes você nem sabe, porque você está no escuro. Exatamente. E quando você começa a descentralizar isso de ti, é quando o negócio começa a ficar menos escuro, porque você não vai conseguir fazer toda a gestão financeira do teu negócio e mesmo assim fazer todas as estratégias de campanhas de venda que você tem que fazer para o seu negócio, você não vai conseguir pensar de que forma que você vai se diferenciar do mercado. Então, assim, essas pessoas que ficam centralizando muito o negócio, além de não crescer, fica muito mais do mesmo. Porque como que você vai inovar se você está em frente a uma tela do computador, se virando em mil para saber como que você vai fazer a sua declaração disso ou daquilo, ou então você do nada recebe uma multa e você não sabe nem como, nem por que isso está acontecendo, e aí você fica ali no Google ou no YouTube buscando cursos, assim, tipo assim, vídeo de YouTube para te ajudar numa situação que se você fizer um investimento em uma assessoria, você vai ter um retorno com certeza maior e tempo para você pensar nas estratégias de vendas da tua loja. Eu acho que curso, assim, é muito interessante. Você tem que fazer, você tem que conhecer, você tem que ter noção. Até para poder, quando você está sendo assessorado, entender o que está sendo falado, o que está sendo mostrado e saber como aplicar aquilo ali. Exatamente. Porque quando a gente fala consultoria e assessoria, o nome já diz, ele está te assessorando, ele não vai botar a mão na massa. Por mais que aqui, às vezes, em determinados projetos de consultoria, você acaba botando a mão na massa, né? Você precisa de informações, você precisa chegar. E às vezes tem empresa que não tem nada, mal tem um extrato bancário com o que entrou, o que saiu. E aí a gente precisa de arregaçar a manga ali e tentar encontrar números, né, que tragam alguma informação. Mas você está sendo assessorado e a consultoria não é para ser ad eterna. Uma hora ela acaba, é para ser 3 meses, 6 meses, 1 ano, que seja, e você precisa tocar o barco. Ou você não pode ficar refém eternamente, porque senão você também fica numa zona de conforto e tendo um custo caro, porque consultoria é caro, né? É algo para te abrir norte e que você entenda e consiga tocar o barco dali. E falando nisso, em assessorias, consultorias, mentorias, também no meio do caminho, em um curto espaço de tempo, né, porque a gente já viu que em 3 meses você pediu demissão do emprego e foi viver exclusivamente da cereja de flor. Também depois de um certo período, que você vai dizer para a gente agora, depois de muito conhecimento que você adquiriu, na dor e no amor, porque foi aprendendo na garra, você também viu a oportunidade de virar mentora, consultora, coach. E como foi essa pegada aí? É outro negócio que ela toca hoje em dia. Além da loja, ela tem o curso online, que tem 1000 inscritas. Como foi isso aí? Então, a questão dos cursos, a Cereja de Flor, ela aconteceu de forma muito rápida. E sempre o que eu busquei fazer na loja foi inovar. Eu sempre busquei assim, o que tem de diferente no mercado para eu trazer, eu sempre busquei atiçar muito a minha criatividade para colocar na loja. E aí, outras pessoas começaram a ver as minhas vendas, porque eu sempre publiquei os meus pedidos sendo enviados. Isso, gente, foi 2018, início de 2019. Hoje é muito comum a gente ver isso, né? Pós-pandemia, todo mundo se onlineizou. Se adaptou para o formato online. E aí as pessoas começaram a perguntar o que eu estava fazendo para ganhar tanta visibilidade. A gente teve um crescimento muito rápido, a gente teve uma fidelização de cliente muito rápido.
Hoje, o faturamento da Cereja de Flor, mais de 50% vem de retenção. Então, são recompras, são pessoas que estão ali indicando a loja e estão ali, mesmo sendo fiéis à Cereja de Flor. Isso é muito importante para a gente. E aí, as pessoas começaram a perguntar. E eu sempre tive essa visão ampla. Eu nunca tive uma visão de escassez, do tipo, eu vou reter esse conhecimento para mim. Eu não vou falar para fulano o que eu estou fazendo, porque fulano vai abrir um negócio igual o meu e vai. Eu sempre tive essa visão muito ampla. Até porque eu vim dessa cultura de empresa, onde eu fiz muito benchmark, eu fui muito para fora, então eu sempre tive essa visão ampla de negócio. Então, quando as pessoas começaram a perguntar o que eu estava fazendo, tem uma oportunidade de negócio aqui. E eu sempre tive comigo que você tem que ter mais de uma renda. E a minha renda estava toda centralizada na Cereja de Flor. Eu falo muito isso. Todos os grandes empresários que eu conheço, cara, eles não vivem só de uma empresa. Eles têm várias pequenas empresas, cada uma dá um pouquinho. Ele tira 2 mil de uma, 3 mil da outra, nada que pesa a empresa, porque pagar um prolabore de 2 mil é menos do que 2 salários mínimos. E ele tem 5 empresas que pagam 2 mil para ele, então só de 5 empresas ele já tem 10 mil de renda. Aí tem a empresa principal, que pode dar um prolabore maior, 30, 40, 50 mil, mas eu aprendi que todo grande empresário ele tira um pouco de cada negócio. Exatamente. Então assim, ele pulveriza, até porque em mercado de crise, um está em crise, o outro não está. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a ver essa oportunidade de negócio e eu comecei tudo no Instagram da própria Cereja de Flor. Então, 2019, lá estava eu no Instagram da Cereja de Flor divulgando o primeiro workshop para empreendedoras que queriam começar o seu negócio. E eu abri as inscrições. Esse workshop ele aconteceu de forma presencial, foi antes da pandemia. E eu abri as inscrições e eu me surpreendi que as vagas esgotaram assim, em menos de 24 horas. Foi uma coisa assim muito rápido. Foi quando eu comecei a ver que realmente a minha loja ela já tinha uma visibilidade muito legal. Não só loja, né? A Marche também tinha peso, o nome já tinha peso. Tinha, mas nessa época eu não estava muito trabalhando no meu Instagram. Tipo assim, o meu Instagram pessoal, ele estava parado, porque eu tinha decidido... Ele era o pessoal, exatamente. Eu tinha decidido que o meu negócio era ali me dedicar 100% à Cereja de Flor. Então, assim, os meus amigos que queriam me ver tinham que seguir a Cereja de Flor, porque realmente no meu perfil pessoal não tinha nada. Depois que eu já comecei a migrar para lá. E então, o nosso workshop, em menos de 24 horas, ele esgotou as vagas, foram mais de 35 alunas. E aí a gente fez, né, o primeiro workshop. Inclusive, gente, deixa eu dar um spoiler. Eu posso falar? Posso dar um spoiler aqui. No mês de janeiro, nós vamos ter uma masterclass de Decola Loja Online e vamos ter nada mais, nada menos do que Zé Vitor lá com aula bônus pra gente, que vai ser muito legal. Representando a Odus, um pouquinho do que a gente trata com os nossos clientes aqui de contabilidade consultiva. Exatamente. Então, as pessoas que participarem dessa Masterclass vai ser um dia inteiro, vai ser uma imersão realmente, ainda vão ter a oportunidade aí de conhecer uma gestão financeira diferenciada, que depois ele vai divulgar mais para vocês. Mas lembrando como o podcast vai ficar gravado há alguns anos aí no nosso YouTube, é janeiro de 2023. É verdade. Então, quem olhar em dezembro de 2023 esse podcast, infelizmente já vai ter acontecido a Masterclass, mas terão outras. Outras, exatamente. Vamos ficar seguindo lá o @Grupo Cereja de Flor, Inclusive, se inscrevam no canal. Tu já falou para as pessoas se inscreverem no canal? Eu adoro essa parte dos canais de YouTube. Eu sou doida para ter um canal de YouTube só para eu falar assim, gente, se inscreve no canal, dê curte joinha, esse vídeo, ativa comenta aqui. Eu acho que eu nasci para ser youtuber, Zé Vitor. Acho que é outro nicho de mercado. Eu acho que eu tô perdendo tempo. É outro nicho de mercado que a gente pode estar explorando também. A gente também tá engatinhando e vamos chegar no nível dos grandes. Vou pensar nisso, seriamente. Então, foi quando começou. Só que logo depois do nosso primeiro workshop, veio a pandemia. E aí, com a pandemia, foi quando o meu negócio deu uma virada de chave, porque eu fui meio que obrigada a mudar o meu formato de workshop para o online. E foi quando deu um boom. A Cereja de Flor, especificamente, não teve problema na época da pandemia, porque nós já éramos Mas cresceu no formato. Venda? Cresceu muito. Cresceu muito. O consumo, eu não sei o que aconteceu na pandemia, todo mundo trancado em casa, acho que a galera começou a virar consumista. Eu mesmo comprei vários tênis aí online. Na verdade, tem uma pesquisa que a pandemia ela acelerou o consumo digital, o que era para acontecer de forma gradativa em 10 anos, aconteceu em 1 ano na pandemia. Então, as pessoas se viram obrigadas a comprar do online. E quem tinha só um negócio físico e não estava bem posicionado no online, aí teve uma queda, né? Então, a gente, graças a Deus, a gente não teve problema. E foi quando a gente começou o nosso formato online. Eu comecei com mentorias,
no Zoom com a pessoa especificamente, e aí eu falei assim, isso aqui também tá demanda, não vai dar, eu não consigo atender muita gente durante o dia todo, porque eu tenho o meu negócio, eu tenho que me dedicar ao meu negócio. Aí foi quando eu comecei a fazer o meu curso online na Hotmart, Decola Loja Online. Hoje são mais de 1.000 alunas inscritas, é muito legal, um curso super completo. Isso é legal porque a gente mostra o tanto de empreendedor que está começando, está querendo começar, ou já até começou, tem bastante tempo. Então, assim, só a Marcha tem 1.000 pessoas inscritas no canal dela, na Hotmart. Então, isso mostra também que a pegada do Brasil está mudando. Assim, o Brasil está querendo empreender, né? Que é o que a gente sempre defende. Quando você se posicionar no online. Hoje em dia, as pessoas elas têm que se posicionar, porque quando as pessoas elas vão procurar alguma coisa, ou elas vão para o Google, ou elas vão para o Instagram para estar pesquisando. Às vezes, primeiramente o Instagram. É. Ultimamente, às vezes, o tanto que o Instagram hoje em dia, quando você bota lá na barra de busca, você tem lá os principais. Nem sempre ele te mostra um perfil, às vezes ele te mostra postagens, né? Para você ter noções do que você está procurando. Sim, é porque o Google ele te traz ali um formato mais frio. É um endereço e um telefone. Por exemplo, se eu for buscar contabilidade São Luís, se eu for para o Google, eu posso encontrar ODOS ali, eu vou encontrar um endereço e um telefone. Se eu for para o Instagram, eu vou achar um podcast muito massa no perfil da ODOS. Então, é quando você consegue realmente mostrar o diferencial do teu produto, do teu serviço. E é um marketing muito mais barato também, né? Se você comparar com as propagandas, as mídias de marketing que a gente tinha antigamente, rádio, TV, impresso, são muito mais caras. E o online hoje está mais barato. E eu sempre costumo falar para meus clientes, quando eu começo, o cara tá falando, tô com dificuldade de vender e tal. Deixa eu ver o Instagram de vocês. O cara não posta nada há 2 anos. Tem empresa da gente que não postava nada há 2 anos. Eu falei, o que você está passando para o cliente? Por mais que o Instagram, para o teu negócio não venda, que pode ser um presencial, às vezes o cara, sei lá, um material de construção, o cara tem que ir em loco, para saber o que está comprando, mas o cara vai dar uma olhada no Instagram. Porque assim, ele vai querer saber o que você está ofertando ali, como é que é teu posicionamento, se tu está atualizado, se tu não está. Então, assim, é a primeira vitrine que você tem. Então, por mais que você não venda no Instagram, é necessário que você esteja lá. É uma vitrine. Vitrine Sim. não vende, mas te ajuda a vender. Muito, muito. Vitrine é o que faz a pessoa entrar para olhar um pouco mais o que tem dentro da tua loja, o que tem. E o formato online ele não se diferencia absolutamente de nada do físico. Quando você vê um lugar que ele tem uma fachada diferente, você olha você entra, aquilo chama a tua atenção, faz com que você queira entrar. E no digital não é diferente. Se você fica aí 2, 3 meses sem fazer nenhuma postagem, a pessoa que vai entrar, ela não está nem sabendo se aquele negócio ainda está hoje vigente ou não, se ainda está funcionando ou não. E aí, voltando ali ao início, quais os erros que tu vê que cometeu lá no início do negócio? Com certeza, a precificação. A minha precificação ela foi muito no impulso e depois que eu terminei, ainda bem que eu consegui ver rapidamente esse erro, porque em pouco tempo eu comecei a me dedicar exclusivamente para o negócio, então eu comecei a ver ali onde que eu estava errando. E aí foi onde também eu logo comecei, eu falei assim, não, isso daqui não é a minha praia, não é, eu sei que eu tenho que entender, eu sei que tem que ter uma noção, mas se eu for tirar o meu tempo para estudar isso daqui, para me dedicar a isso daqui, eu não vou ter tempo para fazer outras coisas da loja. Então, isso daí, quando tu começaste, tu sabia exatamente quanto tu tinha que vender para poder pagar as contas e pagar agora o teu Prolabore, que era dependente exclusivamente da empresa? Não sabia. Então começava o mês, esse mês eu vendi 2 vezes mais que o mês passado, mas será que eu estou vendendo o suficiente ainda? E além de não ter assim, essa noção de quanto que você teria que vender por mês, eu não tinha meta tipo das vendas sazonais, não tinha nada disso, era tudo muito no pulo. Mas eu tive a percepção muito rápido de que isso tinha que mudar. Então, em menos de 6 meses, a Cereja de Flor já era do jeito que tinha que ser, com metas, tudo bonitinho. Meta de venda diária, por quantidade por item. Meta de venda diária. E como eu sempre gostei muito de vender, essa questão das metas nunca foi assim um problema para mim. Porque essa questão de aguçar a criatividade, qual estratégia que eu vou fazer para eu conseguir atingir a minha meta? Eu fui muito assim de acompanhar isso. E a minha meta, ela sempre foi muito diária, porque se você deixar para você entender que você não vai atingir sua meta faltando 1 semana para o mês acabar, é muito pouco provável que você consiga atingir a tua meta. É o que a gente sempre fala aqui para nossas empresas que vivem empresas de comércio, que vivem de venda, né? Cada dia abrir a porta e matar um leão. Define tua meta do mês macro, mas você tem que definir as metas diárias também. Quanto eu tenho que vender por dia? Porque às vezes
você vai deixar para bater no final do mês, aí você vai cair naquela de vou ter que dar desconto, vou ter que rasgar preço, eu vou ter que me igualar à concorrência, que às vezes você vai entrar naquela seara ali de ficar brigando por preço, um dos dois vai falir. E às vezes pode ser primeiro a falir você. Exatamente. Né? Então, assim, se você tem muito claro os seus objetivos, e às vezes quando você estratifica isso, às vezes, dependendo do pequeno, você tem que vender 2 peças por dia. Todo dia eu tenho que abrir a loja, hoje eu tenho que vender 2 peças. E quando você faz essa divisão, que você coloca no papel, você vê o tanto que é mais fácil. Mais fácil. Porque quando você olha assim, uma coisa no volume, você não tem noção. Mas quando você, até o próprio Prolabore, no início eu falei assim, quanto que eu tenho que vender para eu ter, quando tu falaste aí, tipo, do padrão de vida e tudo mais. Se você consegue enxergar o tanto que você tem que vender para você ter aquele padrão de vida que você quer, é até uma motivação a mais. Mas se ele não tiver no papel, se ele não tiver de forma clara, e principalmente quando você começa a entender que o faturamento especificamente não determina o sucesso do teu negócio, porque aí é onde entra as pessoas que colocam muitas coisas na promoção, que dá muito desconto, aí você vai nessa assim, você tem que entender que o cliente que vem por preço para o seu negócio, ele vai embora por preço. E é muito perigoso o cara ver só faturamento, porque às vezes ele quer colocar metas para a equipe de vendas só com base no faturamento, mas às vezes a equipe está vendendo o que é mais fácil vender, onde ele não tem margem, que é a regra básica do mercado. O que é mais fácil vender, você não tem margem, é commodity. Você vende, o faturamento está lá em cima, gera um alto imposto às vezes, sua margem é muito baixa, isso não paga as contas da empresa. Quando você poderia demandar energia para talvez até diminuir o teu faturamento, mas vender o que te dá mais margem e manter a mesma lucratividade, né? E aí eu volto a repetir, o Prolabore do sócio, do empresário, ele tem que ser condizente com a empresa. Se ele quer ganhar mais, ele precisa vender mais. Para ele vender mais, ele tem que crescer a estrutura dele, porque a pessoa sozinha ou a pessoa muito centralizada, ela não consegue fazer porque nós somos seres humanos e o dia tem 24 horas. Então, você tem que, dentro do mercado, encontrar estratégias para você aumentar as suas vendas, diminuindo os custos, não tendo assim um custo muito, muito absurdo. E hoje tem muitas estratégias que você pode fazer. Realmente pensar fora da caixa, fazer as coisas diferentes, se colocar no lugar do consumidor, porque todos nós somos consumidores. Então, é que você começar a pensar o que é que eu não gosto lá, que acontece comigo lá fora, para você conseguir. Porque vender por vender é muito fácil. Vender por vender é muito fácil. Agora, você vender, você conseguir fidelizar o seu cliente, você conseguir fazer com que aquele teu cliente te indique para outras pessoas, é quando o negócio realmente começa a acontecer. Quando você vê, uma coisa que eu sempre falo, vender para as pessoas que a gente conhece é muito bom. Você oferecer algo para uma pessoa um familiar seu, é legal, mas quando você começa a vender para outras pessoas que você nunca teve contato, é quando você vê que realmente a tua empresa ela está ampliando, seja de forma do boca a boca dos clientes, ou de anúncios, ou de propaganda, quando você vê realmente que os seus objetivos estão começando a dar certo. O segredo é vender e vender certo, né? Vender com a margem correta, com a margem de segurança ali, porque a gente sabe que tem que ter negociações na hora, então você tem que ter isso muito bem mapeado e projetado para você encarar, talvez, às vezes, o melhor cenário e o pior cenário. Exatamente. Então, o teu erro no início foi precificação, começou... Eu sempre até brinco, que eu acho que não vejo... Eu não vou dizer que é erro, né? Porque eu acho que o feito é melhor do que perfeito. Embora tu tenha ficado 2 anos ali com a ideia embrionária, mas tu não ficou 2 anos planejando, porque eu também acho que isso é muito ruim para quem vai começar. Porque se você esperar o cenário perfeito, você não vai começar. Então é melhor o feito do que o perfeito, e ao longo do tempo você vai ajustando ali as pontas soltas. Né? 2016, a única coisa que eu fiz foi criar o Instagram da loja, porque eu sabia que o Instagram ele ia dar um boom, e em pouco tempo eu não teria aquele domínio disponível. A única coisa que eu fiz, e tive a ideia, né, de lançar a loja. Em 2018 eu dei o start. Agora, a minha precificação, Zé Vitor, foi muito errada, não pelo produto. Eu nunca fui aquela pessoa que comprava um produto por X e vendia tipo o dobro. Botava ali só... nunca fui isso. Eu sempre me preocupei muito com a experiência do cliente. Então, eu comecei a ver que a minha precificação não estava legal, que as minhas contas não estavam batendo, quando eu comecei a ver que eu dava mimos demais para o meu cliente, eu oferecia muita coisa para o meu cliente e eu não precificava de forma correta. Então, assim, eu tinha um custo muito alto, tinha um retorno legal de fidelização, de clientes e tudo mais, mas a conta não fechava.
porque eu trabalho muito com experiência do Então, cliente. tudo que você tinha que reinvestir não era suficiente. Não era porque suficiente. Esse é um ponto interessante, porque até um termo técnico, tem um ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. O contábil é para fechar no 0 a 0. Comprei, paguei fornecedor, paguei imposto, paguei minha despesa fixa ali, funcionário, não sobrou nada. E assim, quando você precisa precificar ou vender para que sobre, você pague todas as contas e sobre capital para reinvestir, é o outro ponto de equilíbrio, é o ponto de equilíbrio econômico. Você precisa saber quanto é que eu tenho que vender para ter margem X, que essa margem é suficiente para eu pagar tudo, pagar meu prolabore, sobrar dinheiro inclusive para eu reinvestir em projetos novos, marca, novo espaço, porque até a empresa precisa viver disso. A gente não pode viver da empresa só do hoje, pensando no hoje. Volto a dizer, matar um leão por dia. Esse é o certo, a gente tem que matar um leão por dia, mas eu também tenho que ver na frente. Porque tem aqueles planejamentos que a gente faz daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. E você vai ajustando o planejamento. Mas esse planejamento só vai ter resultado se você tiver saúde financeira agora. Se você estiver vendendo corretamente para que tenha margem suficiente para custear, inclusive, a tua expansão. Exatamente. E entender o que está acontecendo dentro da tua empresa, porque às vezes a gente tem mania de falar assim, mas todo mundo, o mercado caiu para todo mundo, as vendas estão baixas para todo mundo. Mas gente, não existe. Tá indo fora da curva. O dinheiro. Tá caindo para todo mundo, mas o cara está crescendo. Exatamente. O dinheiro, ele só muda de mão. Então, agora a gente abriu outra empresa, eu tenho uma sociedade com a minha mãe, que é a Cereja Singular, que é uma empresa de personalizados, e a gente sempre trabalha muito com isso. Nunca a gente se apega, não, o mercado todo deu uma caída, a gente nunca coloca culpa no externo. Se o mercado deu uma caída, ótimo, eu vou crescer, porque eu vou fazer diferente e vou começar a vender mais do que o povo que está caindo. Então, a gente tem que parar de se apegar a essas desculpas que meio que sabotam a gente. Se o negócio não está acontecendo, a responsabilidade, com toda certeza, é sua. Então, tem que ter uma autorresponsabilização, o negócio é seu, a responsabilidade de fazer acontecer é sua e você não detém de todo o conhecimento do mundo para você fazer o negócio acontecer. Se você não buscar, você não cresce. Empreendedor é aquele cara que tem que ter tesão por trabalhar, por estar ali atrás, por fazer o negócio acontecer e ter orgulho depois de ver o resultado, né? Quando você vê o negócio caindo e você é o primeiro a desanimar, o que você passa para a equipe? Você também literalmente joga a toalha, você entrega, você não vai correr atrás. E hoje, depois de tudo isso, já tem a Cereja de Flor, tem o Hotmart com as aulas, tem as mentorias, abriu um novo negócio com a mãe. Então, assim, Cereja Singular, veleja, nosso bebê. Tem tempo ainda, quais são os desafios atuais, onde que tu quer chegar, o que não vou dizer que está tirando teu sono, mas o que quando tu deita a cabeça no travesseiro e fica pensando no decorrer do dia, como é que eu vou fazer? Eu acho que é um pouco, hoje, o meu maior desafio é tirar a sobrecarga mesmo de trabalho que eu mesmo coloco em mim mesma. Por exemplo, quando os negócios estão começando a acontecer, eu vou e abro outro. Eu acho que essa inquietação minha que precisa... Isso é um perfil muito semelhante para várias grandes empresas, assim, nomes renomados no mercado, até internacional, é a inquietude. O cara começou a deslanchar, ele já está abrindo outro negócio. O cara começou a crescer, é a pegada das startups, né? Começou a dar certo, ele está abrindo um negócio, aí o outro começa a estourar, mas ele não para, é o que eu falo para todo mundo. Mais uma vez eu volto a dizer, feito é melhor que perfeito. Não é porque estourou algo na tua operação do negócio que você já tem que você vai parar os outros projetos, aquele ali você vai ajustando, é natural. Quando você vai crescendo, mais coisas vão explodindo, né? E você não pode parar de crescer porque alguma coisa explodiu. Você corrige, volta a crescer, corrige, volta a crescer, corrige, volta a crescer. Não existe mágica, a fórmula é essa. Quer crescer? Vai continuar abrindo BO por aí. Você vai ter que resolver e continuar crescendo. Resolver e continuar crescendo. Exatamente. Eu acho que o meu desafio hoje é velejar. Eu não estou velejando mais. Eu acho que o meu grande desafio hoje é esse. As pessoas largou a CLT para ter tempo livre, para velejar. Foi quando deu o start. Não, eu vou viver só da loja porque eu vou ter tempo para velejar e hoje não consegue. Exatamente. Eu acho que hoje o meu desafio é esse. Mas, brincadeiras à parte, é muito gostoso quando você vê, porque... quando você se dedica, eu tenho uma empresa como um filho realmente, que você tem que dar ali toda a assistência e essa questão de tempo livre, é lógico que eu estou fazendo aqui uma brincadeira. Eu vou até pegar esse gancho, porque assim, ela também, como ela acabou de falar, né? Mal começou um filho, já está querendo fazer outro. Fazendo outro. Então assim,
É porque eu acho que é o que dá gosto nela hoje, né? O lazer dela é abrir novas empresas. Mas hoje tu tem equipe, tu tem funcionário, como é que tá? Não, eu não tenho. Hoje eu tenho uma estrutura que eu tenho a minha mãe e a minha irmã que trabalham comigo, mas que me ajudam na loja, e tenho o meu namorado também, que ele cuida muito da parte de finanças, mas a gente não tem funcionários e a nossa loja ela é exclusivamente online. A gente trabalha através de site, de e-commerce, e isso dá uma certa liberdade para a gente de conseguir fazer essa gestão melhor sem funcionário. Mas já adianto, de 2023 não passa. Não passa. Porque se quiser crescer, como a gente falou, você tem que delegar, você tem que sair da operação. Exatamente. Se você continuar na operação, assim, tá abrindo novas frentes, mas é isso, não tem tempo mais para velejar, pra viajar. Então, assim, a gente tem que começar a soltar, tem que soltar para a equipe, e você mede a confiança e o sucesso da equipe quando você vai soltando, a pessoa vai entregando, você vai confiando, você vai saindo um pouquinho da operação. Claro que não é uma virada de chave do dia para noite, ainda mais quando você está ali há 4 anos, você sozinho à frente, sabendo tudo que acontece, você vai ter que começar a soltar, mas assim, é inerente ao negócio. Quem quiser crescer, ele vai precisar de ter um time de suporte embaixo. Exatamente. Né? Dito isso tudo, aqui na Odds a gente tem essa pegada meio contabilidade consultiva, né? Que aí o pessoal fala, o que é contabilidade consultiva? Na verdade a gente tenta, vou chamar de medicar, a gente tenta medicar essas dores que a March falou aqui, que a maioria dos empresários tem, já passou, vai passar ou está passando. Precificação, margem, orçamento, quanto eu tenho que vender, qual é a minha margem, eu não sei, eu tenho um sistema lá, mas só está alimentado, mas eu não confio em nada que está nas informações. Então, eu acho que pequeno negócio, por mais que você não tenha uma equipe, como a Márcia falou, eu não tenho uma equipe, mas que você tenha ali a na verdade eu tenho uma equipe contratada, né? Sim. Você tem uma equipe back office ali que está te ajudando, sim, mãe, seu namorado, que é a tua equipe. Tua mãe é tua sócia, tua namorada é teu sócio também. Sim. Então, assim, são os empreendedores que estão tocando o negócio. Sim. Mas, assim, você tem que ter a gente sempre tenta lidar com o nosso cliente, que ele tenha a disciplina de usar as informações ao seu favor, né? Porque de nada adianta, eu tenho um sistema, eu lanço lá meu estoque, mas o estoque não está controlado, eu não confio na informação que está lá. Lá me diz que peça tal tem 10, mas eu vou ver no estoque tem 5. Quem que está alimentando? Está alimentando correto? Tudo que foi vendido ele deu saída, tudo que entrou ele deu entrada. Então começa por aí. O sistema, claro, os sistemas não são perfeitos, mas a maioria das vezes os clientes eles falam que não confiam na informação do sistema, que o sistema não funciona, que é problemático, mas eles não estão usando o sistema na sua totalidade, né? Então, assim, a nossa pegada de contabilidade consultiva é mais disso, de munir o nosso empresário de informações úteis, né? Que ele saiba quanto que entrou e quanto saiu da conta, o que aquilo quer dizer, porque só pelo extrato bancário ele poderia ter isso, mas qual é o capital de giro necessário, qual a meta de faturamento dele para pagar as contas, se ele quiser ter aquele prolabore ou aumentar o prolabore, quanto que ele tem que vender, qual é a margem dele, eu estou precificando correto, estou tendo lucro ou não estou tendo, qual é o item que eu vendo que me dá mais margem. Então, eu acho que é essa pegada que vocês têm dificuldade, como você já falou, ou o cara foca em vender ou ele foca no resto. Exatamente. E assim, vender toma tempo, mas é o que sustenta a empresa. Exatamente. Então, a gente tem essa proposta de tirar essa dor de cabeça de vocês, entregar informações fidedignas, que vocês cheguem numa tomada de decisão e comecem a fazer certo dali para frente, né? E é muito bacana quando a gente vê, inclusive, retornos dos empresários falando, cara, agora eu sei quanto é que eu tenho que vender. No primeiro mês tem um caso de sucesso da gente, uma cliente, que era pequenininha também, ela vendia 8, 9 mil reais, muito pequena. E a meta dela, para ela poder pagar as contas e pagar para o labor dela, era 11 mil reais. Ela nunca tinha vendido isso. Acho que o melhor mês dela foi 9 Natal, como você falou. No primeiro mês que a gente estratificou para ela, você tem que faturar isso, e isso dá tantas peças por mês, ela vendeu 14. Ela falou, cara, eu nunca tinha passado de 10, eu vendi 14 no primeiro mês, e desde então ela vem batendo. Que é essa história, hoje ela tem segurança, eu tenho que vender tanto, estou precificando correto, e ela sabe, inclusive, qual produto dá mais margem, então ela faz a venda dela, como ela é vendedora e gestora, já direcionada, por que você não leva esse, combina melhor e tal, e a confecção também. Ah, legal. E assim, a March, como os outros, ela focou em conhecimento, né? Focou em conhecimento de gestão estratégica, gestão financeira, marketing e venda. Como é que foi também sair um pouco ali de vergonha de abrir o pessoal e dar a cara ali para vender no online e entender que você também é parte integrante da empresa, porque como pequena você é vendedora, gerente financeira, gerente administrativa, compradora. Sim, essa questão de aparecer nunca foi uma dificuldade para mim. Eu sempre fui, eu sou da época do Fotolog.
Flogão. Do Flogão, exatamente. Nossa, meu Flogão era um sucesso, viu? Era muito legal. Eu nunca tive vergonha de aparecer, eu nunca tive vergonha de gravar um story. E isso fez muita diferença porque eu usei muito marketing de influência do meu negócio, mostrando que é uma mulher real, sem aqueles estereótipos de sociedade, de beleza e tudo mais. Então, isso sempre fez assim uma diferença, porque quando você vai num negócio físico, especificamente, que você tem algum problema, a primeira coisa que você pergunta para o vendedor é o quê? Te desafio. Primeira pergunta que você faz. Você entrou numa loja, você teve um problema ali naquela venda, no vendedor, primeira coisa que você pergunta para ele. Cadê o gerente? Quem é o gerente desse estabelecimento? Pode ser. Normalmente as pessoas elas querem resolver o problema. Um cliente de uma determinada de um negócio, ele quer saber quem é o gerente. E quando você, dono do negócio, já mostra as caras, a pessoa ela já vai começar a comprar na sua loja sabendo quem é o gerente, sabendo quem resolve. Então isso traz uma humanização maior e isso traz fideliza também, né? Fideliza e traz assim uma confiança maior das pessoas comprarem, porque eles sabem que ali realmente é uma empresa séria, é uma empresa que, se ele precisar resolver alguma coisa, ele já sabe com quem que ele vai tratar. Então, quando as coisas do curso começou a se expandir muito, eu vi que já não dava mais para eu ficar apostando na cereja de flor, porque aí os meus produtos não estavam mais tanto em evidências, eram os infoprodutos. E aí foi quando eu migrei pro meu pessoal e transformei o meu pessoal, que não é mais pessoal, em profissional também. Até para separar o Instagram da loja, porque a loja continua. Exatamente, a loja continua. E o Instagram das mentorias do infoproduto. Exatamente. Aí no Instagram pessoal a gente trabalha mais com isso. E é tão legal, porque quando você começa a trabalhar assim, essa questão de influência muito forte no seu perfil, outras empresas começam a te notar e querer que você faça aquilo que você faz no seu negócio. Então, assim, além das mentorias e das coisas, hoje eu sou contratada para fazer alguma publi de outra empresa. Então, assim, é mais uma renda que vai entrando e é uma coisa que eu gosto muito. Essa questão do marketing de influência, a gente trabalha muito forte no nosso negócio, a gente trabalha muito forte também com as nossas alunas. Se você entrar na Cereja Singular, você vai ver minha mãe lá lindamente, blogueirando muito, falando, dando bom dia para as pessoas. Então isso é muito legal. Pequeno, eu sempre falo isso para todo mundo. Quem é pequeno realmente está começando, você é a vitrine da empresa. Você tem que estar lá dando a cara a tapa e aparecendo. As pessoas, e ainda mais no mercado aqui da gente mais restrito, as pessoas gostam de lidar com quem ela conhece, com quem ela está vendo, ela se identifica. É o que vende. Você não tem como concorrer, ficar só postando foto da roupa ali no Instagram, porque isso não vende. A pessoa vai ali numa grande loja, as lojas de departamento, e compra lá, se ela quiser ver sua roupa. Ela gosta de ver a pessoa vestindo, dando dica, eu fiz assim, fiz assado. Eu acho que combina com isso, que eu acho que é muita pegada que tu faz. Sim. Né? E muita gente fala, meu Instagram não vende, meu Instagram só é bonitinho. Quando você abre no Instagram, só tem foto. Só tem foto, às vezes não tem foto de ninguém. É um manequim ou um lookzinho ali com fundo colorido. E isso não vende. E a gente vê hoje, as blogueiras vivem disso. Às vezes elas aparecendo e dando a opinião delas, né? Que eu acho que hoje o marketing para o pequeno, para vender, querendo ou não, é assim. E o seu negócio ele tem que ter um rosto. Hoje em dia, o seu negócio tem que ter um rosto. As pessoas têm que saber, até mesmo os lugares físicos hoje, os negócios físicos hoje, as pessoas elas vão para o físico, mas antes elas passam no online para dar uma espiada. Até os restaurantes. Se você vai num lugar diferente, você quer comer um sushi, você vai pesquisar sushi e o nome da cidade. Vai ter o chefe lá, às vezes, fazendo propaganda. O chefe pode nem ser o nome, mas o chefe de cozinha está lá Tá lá, exatamente. E isso é muito atrativo, né? Isso faz com que a gente vá até o lugar. E as grandes lojas também fazem isso hoje. Por exemplo, a Van, Luciana Van é garoto propaganda. A Magazine Luiza, a Luiza Trajano está lá também. Silvio Santos, um grande exemplo. Então, assim, hoje até os grandes empresas... Odos, estamos aqui perdendo a vergonha. Se vocês olharem os primeiros vídeos da gente, uma vergonha, mas assim, tem que começar. Mas é uma evolução legal, é uma evolução legal. E é uma evolução que dá gosto de ver, né? E outro, feito é melhor do que perfeito. Com certeza. E vergonha não paga boleto, né? Não paga boleto, exatamente. Bom, gente, eu acho que é isso. Foi um prazer receber a Márcia aqui com a gente. O segundo episódio do Oduscast. A gente espera trazer mais empreendedores que tenham histórias reais e que vocês conheçam aqui de São Luís, para trocar essa experiência e dizer quais são as dores, o que passaram, o que estão passando, como resolveram, que acho que é isso que agrega para o mercado e é isso que aproxima as contabilidades também, consultivas, como eu até falei nos bastidores aqui para a Márcia, que a gente sabe que a contabilidade no futuro
assim, para gerar guia de imposto, todo mundo já faz, e no futuro alguma máquina vai fazer sem precisar de uma contabilidade. Mas é essa interação aqui com o empresário, ajudando ele a tomar decisão e mostrar caminho, nortear decisões, que eu acho que é o futuro das contabilidades. Te agradeço, Marci, e espero que também o Hotmart dela aí vocês acompanhem. Cereja Flor, Cereja Singular. O Masterclass que a gente vai ter em janeiro, participem também, vai ser legal. Acho que ela vai ter legal. gravado também. Vai ser são, bem assim, legal. apesar dela ter expertise no mercado de moda, mas ela tem expertise em gestão, né? Então, em gestão de pequenos negócios e negócios online. Eu Vai acho ser que bem é legal. algo que agrega para todo mundo que está querendo começar a dar o pontapé inicial. Sim. Igual você. Sou CLT, mas em algum momento eu quero deixar de ser. Exatamente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada. Achei linda a sala, gente. Adorei. Obrigada, Reves, pelo Obrigado. drink. Tá muito bom. E é isso. Relacionamento, networking, eu acho que é de fato o que faz a diferença. E uma coisa assim que eu realmente preciso externalizar, que eu falei para você, eu achei muito interessante essa pegada da Odus de reunir os clientes, de fazer esse momento, porque são esses momentos, são essas trocas que fazem o negócio, porque nem tudo é dinheiro. Às vezes você pode ter o dinheiro que você precisar, mas você precisa de um contato, você precisa de uma orientação, você precisa de algo que uma outra pessoa de um outro negócio vai conseguir te ajudar. E você tem empresas como a Odus que consegue reunir as pessoas, consegue pessoas até de outros segmentos. Então, isso daí é muito legal e muito obrigada. Isso é até uma curiosidade do nosso nome, só para encerrar, o Odus deriva do latim, do grego, que vem da palavra método, né? Que meta é resultado e Odus é caminho. Então, a gente é o caminho para o resultado. A gente já pode até não saber, às vezes, de responder tua dúvida, mas a gente vai te indicar o caminho para atingir o resultado e quem pode te ajudar, né? Então, a gente realmente quer se ver assim, como um caminho para o nosso cliente atingir o resultado. Seja com network, seja com assessoria, seja com consultoria, seja conseguindo pagar menos tributo dentro da legalidade, ou seja, literalmente dando um norte para ele, tudo que ele precisava. Muito bom. Então é isso, muito obrigada. Obrigado, gente. Assinem o vocês. canal. Curte e compartilha e Dê o comenta, joinha, dá o ative as joinha. inscrições. Exatamente.